O espírito recusa-se a conceber o espírito sem corpo. O antropomorfismo, necessidade da vacina antropofágica, para o equilíbrio das religiões do meridiano e as inquisições exteriores. A devoração universal. A devoração que não é nem uma ausência e nem uma presença. A devoração que é um estado de estar prestes a se transformar. Está prestes a devorar, mas também está prestes a ser visto como algo devorável. A devoração universal é uma espécie de estado que pode ter muitos foras pequenos, pode ter muitos foras, mas que deixa todo mundo à mercê de alguma outra boca. O poder da bicha é o poder do bicho que devora quieto, do bicho papo reto, do bicho que se entrega. Tuas feras soltas, tuas asas, teus ciscos, teus rabiscos. O poder do que cresce no lixo, do carrapicho, do teu mijo. O poder do bicho-bicha é o poder larval, que te seduz como um animal, que te desmonta, não segura tuas pontas, te afronta, te deixa tonta, te espicha a salsicha, te esguicha. Não até tem filo nem não tem filo nem pé, bicha. Como todos os bichos, concentrados num só animal, filho da terra, que não quer ser só mais humano, devastador. Chama a mina colorida, que é feroz e graciosa. A mina que é pachamama, é condor, serpente, llama. Peixe, giro, iguana. Tragédia, piada, melodrama. Cupim, pernilongo, grama. É uma mina americana, mais ativa que Obama. Pode mais que a dinheirama. Do Paco e Dalai Lama. E não fica cercada, fechada. Amordaçada, mexicada, encurralada, picada, silenciada, atropelada. Ela chega junto, te inflama. Ela não é só natureza, morou? Que é coisa do Ibama, ela quebra a cama, essa mina pachamama. E eu sou seu chifre, caribu, dadivosa. Eu sou homem criado, mestre das cenas doces, que se entrega aos caçadores que agradecem no jantar. Esse aqui é meu planeta, vagabundo, e pra comer tem que pagar. Não com dinheiro do açougue, filé, mas com a carne do teu bucho, que é a alçada que você usa, mano, pra se sustentar. Caribu! O barulho é o som da terra, mano. O noise da lava, da água, do fogo, do chão. Da terra que não se compra, nem se arrenda a prestação. É a nostalgia da onça. É a onça do pato, da cabra, do porco, do mato, do tronco, da seiva, do lago, da cinza, do cobre. Do prego, da lata, do lítio, do estanho, do aço, do ouro. Das moedas do milhão. A nostalgia dos processos disciplinados. Das máquinas que entregam gravatados. Entregam aos somalis escravizados. Que ficam milhões de horas encalacrados. No chão de fábrica amarelado, fazendo lucro camuflado. Vendido por outro imigrante monetarizado, que largou de ser barulhinho pra rodar a manivela dos líquidos, dos tentáculos ávidos, atávicos, hiperbólicos de Tlu-Tlu, Caribu! Ajuda, meus manos, ajuda! Caribu! Meu nome é ruptura, é ver de humanidade, é esquecer a espécie, parceiro. Quero o som que faz teus ossos requebrar, geral enviadar, balando revirar, reprogramar teu travesseiro, correr com os equezeiros, acender o colando veleiro, misturado com os maloqueiros, e todos barriqueiros, contando açucareiro. MC, bicho, bicha, esse viadão assombração, é o homem caribu, dadivosa. Que te oferece ser do bru, pra tu comer, ou pra comer teu macucu. Não, mas reninha, trucuçu, onde tem bicho, tem bicha, onde tem baba de carniça, tem terremoto do cu. Pagar
não com o dinheiro do bolso, mas com a carne do teu bucho. Ou seja, para pagar consigo mesmo. O Carlos Coelho escreve assim: nada resta para os seres decaídos nesse mundo onde certa moral cristã opera. Eles só podem chafurdar como porcos. Repito, como os porcos. Os animais não são mais nesse mundo cristão senão objetos de repugnância. Repito, esse mundo cristão. O cristianismo é, com efeito, a forma realizada da moral, a única em que o equilíbrio se ordenou. Todos os existentes humanos e não humanos se tornam animais por essa bruxaria zoológica. Eles criam o conceito de animal e jogam dentro dessa determinação genérica toda uma heterogeneidade de existentes, absolutamente distintos: a abelha, o papagaio, a onça, a tartaruga, a baleia, o condor, o girino, a cobra, o réptil. Eles animalizam as vacas, os porcos e as galinhas, e em seguida eles animalizam tudo o que não se enquadra no seu conceito do humano. Animalizar. Essa parece ser um dos problemas que Carlos Coelho enxerga e que ele pretende combater. A animalização, que é essa bruxaria zoológica que produz a imagem da equivalência, como se todos os existentes se equivaleriam, e essa equivalência, ela é uma equivalência de que todos eles têm a mesma fisicalidade, todos eles valem, portanto, a mesma coisa. Contra essa força aparece uma força que nos oferece uma espécie de libertação, nos distinguindo dos animais, ao mesmo tempo nos colocando entre os animais e nos distinguindo dos animais. Nos colocando entre os animais porque nós também estamos diante dessa equivalência. Mas, ao contrário dos animais, que são intercambiáveis uns pelos outros porque têm a mesma fisicalidade, nós teríamos também esse outro discurso paralelo que faz nos elevar à condição de alguma coisa que pode ser salva, entendendo a salvação, o messianismo, como uma espécie de garantia de continuidade. E em nome da continuidade é que se faz o messianismo, a permanência, a manutenção da identidade, que é, portanto, a força da continuidade, como se fosse um arquivo. Então, a promessa que se faz ao humano é que o humano ele não vai ser um animal devorado, mas ele vai ser um animal elevado à condição de um arquivável, de uma permanência. A salvação é justamente a garantia de que alguma coisa vai permanecer, e não só no pós-mortem, porque a morte é, enfim, uma imagem uma imagem da vida, né? Mas é também a continuidade que é garantida através da vida, né? Você vai devorar, e isso vai fazer com que você permaneça o que você é. Os seus inimigos vão ser combatidos não para que você se torne outra coisa, mas para que você justamente permaneça aquilo que você é, para que você permaneça a força
que permaneça com a sua força, com as suas capacidades, com as suas habilidades, com as suas inabilidades. Então, essa força que, enfim, garante a continuidade. A continuidade que é justamente aquilo que se torna, portanto, livre de qualquer contágio. Não importa como o museu, não importa por quem o museu seja visto, a peça preservada seja observada, não importa quem toque nela, ela vai permanecer a mesma coisa. O tempo não vai passar para ela, no sentido de que os encontros, por exemplo, com os inimigos, não vão transformá-las em outra coisa, vão afirmar aquilo que elas, de certa maneira, sempre foram. Uma identidade que está transcendendo qualquer encontro. E contra isso, o Carlos Coelho vai, justamente com Oswald, apelar para uma fagia. Que não vai ser simplesmente uma fagia do antropo, porque o antropo é parte disso, em certo sentido a antropofagia é parte do que ele quer, mas ele quer se desvincular dessa ideia do antropo estabelecido em geral. É que a antropofagia coloca o humano dentro dessa devoração universal, dessa fagia que não é uma ontologia, ou uma ontografia, ou uma ontoscopia que de alguém que observa o que há do lado de fora, mas é uma ontofagia, de alguma coisa que devora o que há. O que há é sentido justamente pela devoração. E aqui há um elemento muito importante, que é o elemento da comparação entre devoração e pensamento, um elemento que já está em Oswald, e que é explorado pelo Carlos Coelho, no sentido de que a devoração ela se assemelha com o pensamento, primeiro porque ela precisa de um outro, e você pensa um outro. E pensar significa dobrar e redobrar, e significa também se transformar. Qualquer coisa que você pense, o pensamento é uma transformação interminável, uma transformação em que uma coisa leva a uma outra coisa, que leva a uma outra coisa. A assimilação de alguma coisa pelo pensamento, ela não é uma integração que garante a imunidade de alguma coisa. É como se tudo estivesse sendo colocado em xeque quando alguma coisa é pensado. Qualquer coisa que é pensada pode ser uma boca que pode te devorar. Então o pensamento ele está dentro de uma devoração, e aquilo que você pensa faz com que você se torne alguma coisa, possa se tornar alguma coisa que tem uma dimensão muito diferente da dimensão que você consegue alcançar e medir. Então você se transforma, por exemplo, através de alguns pensamentos, que você vai poder se transformar num salvador, ou naquilo que vai trazer o desastre, num caçador, ou naquilo que vai ser caçado. Ou seja, é o pensamento que vai ter essa capacidade de produzir um envenenamento acerca do qual você não tem noção, porque é como se de dentro do pensamento você não pudesse medir o tamanho do cosmos, o tamanho da cosmofagia que você pode desencadear com aquilo que você pensa
na ressonância que isso vai ter com todas as outras coisas. Então a devoração ela vai se propagando em cascata de um jeito que não dá para você prever, né? Então é essa dimensão que o pensamento tem, que é antropofágica, né? No sentido de que ela é uma fagia, ela é uma devoração, e essa fagia não precisa ser simplesmente tornar o outro alguma coisa estável, equilibrada e em continuidade. Pode ser pensar o outro como alguma coisa que vai me desestabilizar, provocar uma descontinuidade, provocar uma divergência. Então é esse tipo de pensamento, esse tipo de nutrição que o Carlos Coelho quer, de alguma maneira, enfatizar num combate contra o pensamento messiânico, que é um pensamento, enfim, para ele, sobretudo da equivalência, da continuidade. Então a fagia aqui é justamente se colocar na devoração em vez de se colocar no estágio do conhecimento que arquiva. Você se coloca no meio das coisas significa você paga aquilo que você come com o seu bucho, não no sentido de que há um equilíbrio universal, mas no sentido de que você está para ser devorado também. E é um pouco essa imagem das coisas que vão acontecer a partir dos encontros com os outros. Nada é a prova de encontro. Acho que essa é uma imagem que a gente pode tirar da ontologia tornada em devoração universal. Nada é a prova de encontro. Então essa é a imagem da ontofagia também, né? Então todas as coisas vêm porque elas vão. Então a partida é um elemento muito importante. Aqui o Carlos Coelho faz uso dessa imagem num texto chamado Onore mi tangere, do Jean-Luc Nancy, que é uma imagem de Cristo, né? Cristo aparecendo a Maria Madalena e dizendo no João, no Evangelho de João, dizendo: olha, eu estou aqui, eu voltei, mas não me toque. E o verbo aqui é haptein, que dá no áptico, que tem a ver com aquilo que é quase táctil, né? Mas que é também não me retenha, como se tocar fosse reter. E aqui ele quer pensar justamente com Nancy a partida, né? E é interessante essa relação dele com Nancy, com Jean-Luc Nancy, que é muito próximo, foi orientado, co-orientado, e que também aparece como uma dualidade muito interessante, com Nancy, aquela travesti homônima, que aparece um pouco para desestabilizar as relações de devoração que ela encontra, né? que ela vai encontrar, e que o encontro com ela, portanto, também não vai ter estabilidade, nada vai ser a prova desse encontro, para dizer dessa maneira. Também esse encontro entre Nancy e Coelho é um encontro também interessante, porque é um encontro também, né, eu falava daqueles que fogem dos padrões, e aí também a gente pode pensar nos padrões capacitistas. O Jean-Luc Nancy
é uma pessoa que vive há quase 30 anos as consequências de ter sido uma das primeiras pessoas a sofrer um transplante de coração. E esse transplante de coração significou para ele que ter um coração de uma outra pessoa, um intruso, no seu corpo. Então, seu corpo continha um intruso, e isso os médicos previram que ia gerar para ele toda uma série de incapacidades, uma série de circunstâncias de saúde, e que de fato se realizaram uma atrás da outra, e ele sobreviveu muitos anos, né, todos esses anos, ainda tendo toda essa intrusão que fez com que ele se transformasse gradativamente numa outra coisa, um outro dentro dele, que é um outro que o transforma em uma outra coisa, que acrescenta debilidades, que faz com que ele, por meio dessas debilidades, sinta coisas que ele não sentia antes, e que, portanto, coloca ele num caminho singular, porque, é claro, não é só um coração extra, não é só um extra que se devora, porque um coração que se transplanta, que em certo sentido é devorado pelo seu corpo, é um coração particular, singular, e singular plural, como Nancy diria, e esse singular que vai trazer várias coisas que são únicas dele, que não equivalem a qualquer coisa. Ou seja, pensando em termos de antropofagia, não é uma comida qualquer, é alguma coisa que está sendo devorada. A devoração não é a devoração de uma comida genérica que equivale a qualquer outra. Então a antropofagia evoca essa unidade individual que é devorada. É uma unidade individual que é devorada, e não é alguma coisa que tem um valor alimentício geral, nutricional geral. E esse encontro, como eu dizia, do Jean-Luc Nancy com Carlos Coelho, esse encontro Nancy-Coelho é um encontro muito interessante, porque o Coelho também escreve a partir da síndrome de Hashimoto, que é uma síndrome autoimune que envolve uma devoração também, em que uma autodevoração, uma autofagia, que tem um pouco a ver com a intrusão. E aí o que acontece é que nessa síndrome basicamente você tem um hipertiroidismo que depois acaba se levando um hipotiroidismo, e esse hipertiroidismo, esse hipotiroidismo fazem com que eventualmente você trate a si mesmo como se fosse um outro e se devore. Isso é muito interessante para a ontofagia, porque a devoração também é uma devoração de si mesmo, uma devoração de si mesmo como organismo, como o Carlos Coelho insiste, uma espécie de corpo contra um organismo, nesse tema um pouco do artodiano, deleuziano, guattariano, do corpo sem órgãos, ou do corpo contra os órgãos, porque aqui o organismo aparece como uma das coisas, uma das organizações, né, que o corpo pode ter. E justamente ele vai dizer que o organismo é apenas uma das dimensões que o corpo vivo pode manifestar. Mais do que isso, ele pode ser compreendido como uma forma de reduzir as nossas experiências corporais a uma compreensão biológica rasa. Na verdade, o corpo ele é como se ele de alguma maneira escapasse ao organismo. Então, o que acontece com um corpo que tem essa partida constante, que ele mesmo se devora, que não é apenas o devorar dos outros que vai transformar ele, mas é o devorar
o devorar de si mesmo, né? Um si mesmo que é um outro, um que é uma multiplicidade, um que se devora como um cérebro que, como o Coelho diz, citando Nancy, tem um mimetismo com as vísceras, que são aquilo que devora o outro e faz com que o outro se integre, mas ao mesmo tempo transforme aquilo que você, ou seja, você é aquilo que você come, você é aquilo que no longo prazo você vai ser aquilo que você come, e essa devoração ela não é compatível com a ideia da continuidade, né? A continuidade, ela lutar pela continuidade é uma luta inglória, porque essa continuidade está sempre caindo no poço da transformação que a devoração traz. Então ele vai, portanto, falar desse metabolismo que ao qual se contrapõe ao qual traz uma hipérbole e uma hipóbole, né? Ou seja, ao contrário dessa estabilidade, você está sempre numa transformação em outro que tem a ver com a partida, né? A partida, que é como se Cristo tivesse nessa imagem justamente dizendo: eu parto, eu estou de partida. Não quer dizer que eu vou estar presente em outro lugar, eu estou de partida. E essa partida é que é ao contrário do museu, ao contrário da continuidade, no limite, ao contrário da equivalência, porque as coisas se envelhecem e partem de maneiras diferentes. Então, isso tem a ver com tudo aquilo que a singularidade de alguma coisa tem a ver com o que ela comeu, ou seja, tem a ver com a coexistência. Então, o Carlos Coelho está fazendo uma espécie de, está tentando fazer uma espécie de, me parece uma espécie de atualização, de adornamento do projeto antropofágico, em que a filosofia messiânica está associada precisamente com essa identidade. Ele lista os seus inimigos como sendo a filosofia aristotélica da linguagem e a hermenêutica. A filosofia aristotélica da linguagem como aquilo que estabiliza, como aquilo que privilegia o estável, privilegia, portanto, a continuidade no tempo, privilegia mesmo os equivalentes daquilo que tem uma característica de substancialidade, e a hermenêutica no sentido daquilo que acredita que um texto possa ter um significado pretendido único, e é esse significado pretendido único que vai ser erodido pela desconstrução, né? E a desconstrução que ele vai dizer logo no começo, no primeiro capítulo, uma devoração. Desconstrução não é outra coisa senão uma devoração que faz com que há um conjunto de diferenças, outras diferenças sejam despejados, como se tivesse, então, portanto, sempre outros sucos gástricos sendo colocados, e você não tem como. Esse é o drama da escritura, e o caráter revelador que a escritura tem para a desconstrução, que é justamente que nada fica à prova dos novos sucos gástricos que vão aparecer. Então, a filosofia messiânica aparece, então, na forma da continuidade e da equivalência, nessa ideia, portanto, do arquivo, de uma visão museológica que se contrapõe à visão devoradora, a visão museológica que pretende que
precisa haver uma salvação, porque simplesmente na glória de ter sido caçado, de caçar e ser caçado, não há nada, há apenas impermanência. Então é preciso que uma salvação se estabeleça, como se o vício das coisas já tivessem sido arrancadas, e esse vício precisa ser retomado por meio de uma espécie de precisa ser retomado por meio de uma espécie de adendo, que é a salvação, né? A salvação que vai dar finalmente o vício de novo, aquilo que perdeu o vício, uma vez que comer isso comido não é suficiente. E, claro, a escravização passa a importar. A escravização que vai fazer com que as coisas sejam colocadas em função de um recurso, de um almoxarife. Então é essa a equivalência que ele está falando, no sentido de uma equivalência daquilo que é colocado em reserva, no estágio de reserva. Então é justamente aí que vem, enfim, a moral de escravos, no sentido do Oswald, né? Então aí você tem então o lado da filosofia messiânica, e o lado da antropofagia vai ser justamente o lado dessa devoração, que é essa auto-erosão, e que é também uma erosão, é também uma transformação através da digestão dos outros, né? E aí o corpo é tal que a víscera e o cérebro têm esse mimetismo, e justamente o que importa é a partida, né? O animal, todos os animais eles são diferentes, então justamente porque eu vou partir em direção a uma outra coisa. É como se eu tivesse uma multiplicidade de formas de vida e não uma forma de vida equivalente. Então, partir para uma outra coisa, partir para ser devorado pelos vermes, é uma partida para um outro lugar, né? A retomada da ideia de que você tem uma pluralidade de modos de vida que são transformados em um só por meio da bruxaria zoológica, que transforma todos esses bichos em animais. Então a devoração, ela é uma filosofia da partida, né, do ir-se, do deixar ir-se, e não é simplesmente um permanecer. Portanto, uma saída que é também um começo, o que permite que alguma coisa comece, porque trata-se de uma partida em certo sentido escolhida, não é uma partida, né, como na antropofagia de Oswald, não é uma partida constrangida por uma necessidade. Não é uma devoração que alguém vai ter que ser devorado, porque que a devoração é uma certa relação, uma espécie de desejo do outro, uma espécie de desejo constitutivo do outro. O outro me gera esse desejo que é irrecusável, e que não me protege em particular, não me protege, aquilo que me nutre não quer dizer que vai me preservar. Eu acho que, na verdade, a antropofagia e o messianismo, no sentido da continuidade, aparecem aqui como duas filosofias da deglutição.
você deglute para permanecer o que você é, para proteger a sua natureza, você se deglute para justamente se transformar numa outra coisa, para devir uma outra coisa, para se tornar uma outra para se tornar uma outra coisa, ou seja, é como se fosse uma espécie de chamada para descontinuidade, uma espécie de desejo de descontinuidade, uma espécie de desejo do outro, né, que tem a ver com o que a gente, sei lá, acha em Levinas na forma de um desejo metafísico. E esse desejo metafísico não é um desejo que é um desejo de proteção a si mesmo, é um desejo muito pelo contrário de substituição de si mesmo. Então esse desejo é um desejo alheio a qualquer defesa, qualquer autodefesa. Então, nessa filosofia da digestão, a deglutição, ela não é uma autopreservação, mas ela se impõe à autopreservação. Ainda que eu queira me preservar, eu degluto, e ao deglutir eu estou me destruindo. A comida é o que mata, mas mais do que o que mata é o que vai me transformar numa outra coisa. Me transformar numa outra coisa porque o outro, mesmo na forma de comida, me tenta. Me tenta não no sentido de eu conquistá-lo, mas no sentido de eu me transformar nele, de eu me substituir por ele. E aí eu acho que é um elemento muito importante, né? Porque na primeira filosofia da deglutição, digamos, a filosofia messiânica da deglutição, você tem a ideia de que comer é conquistar porque a estabilidade está garantida, ou pretende ser garantida, enquanto que na antropofagia, ou nessa abordagem ontofágica, você tem que justamente não tem nada de autopreservação, não tem nada de convergência, não tem nada de continuidade na deglutição. A deglutição é justamente uma transformação numa outra coisa. A deglutição é justamente uma deriva. A deglutição é a deriva contra a autopreservação. A deglutição não é conatos. A deglutição é justamente uma relação com o outro em que o outro se impõe a você de um jeito que não é que eu vou me tornar um outro, é claro, no sentido de que eu vou me tornar outro. Eu vou me tornar alguma coisa diferente daquilo que eu sou antes de comer. Então a comida é uma transformação e não uma continuidade. A comida não é uma conquista, como na filosofia de deglutição messiânica, mas nessa filosofia de deglutição, digamos, ontofágica, é justamente uma deriva, uma partida. Toda refeição é uma partida. E a gente está constantemente nessa devoração porque a gente está constantemente nessa partida. A continuidade, ela não é uma salvação, mas você não precisa ser salvo pela continuidade. Não há nada do que ser salvo pela continuidade. Eu queria aproveitar para fazer outra observação sobre esses capítulos do Carlos Coelho, que tem a ver com o que ele está chamando de transimanência. E é uma observação que um pouco tem a ver com Clastre, com o que a gente já viu sobre Clastre, comentado pelo Tibli, e que tem a ver, por exemplo, quando ele na página 48 fala de ser é ser com, ele fala ser é ser comido, ser é ser com multiplicidade, a multiplicidade do mais de um, com o segredo e com o intocável que é cada ente. Em várias circunstâncias ele fala sobre essa transimanência, sobre essa imanência. Por exemplo, na página 43 ele diz esse mecanismo de transformar pequenos outros em outro,
né? Políticas do mesmo, ele anuncia, porque ele diz, há apenas os pequenos outros, não um fora que é um grande outro, mas os pequenos outros. Ao mesmo tempo ele diz na 41, a antropofagia seria, segundo Oswald, uma afirmação da alteridade. Porque justamente pela alteridade, aí ele compara com zumbis, que é outra imagem importante nesse momento inicial, os zumbis seriam justamente aqueles que devoram tudo e não há nada a não ser o que é devorado, e portanto é o mito da equivalência. Mas justamente o Oswald está falando justamente da alteridade no sentido desse intocável que é aquilo que pode partir, né? Na 38 ele vai dizer assim, os zumbis querem que o mundo e tudo que existe, tudo aquilo que termine em algo como uma imanência saturada. Entender o que é imanência saturada? Onde não existe nada de outro. Tudo que existe é morto, é o mesmo. Então a imanência saturada seria diferente da transimanência. Então você tem a boa imanência e a má imanência. E aí você se pergunta como é que você passa da boa imanência para a má imanência, ou melhor, da má imanência para a boa imanência. A má imanência sendo uma figura do messianismo, daquilo que caberia rechaçar, parte dos inimigos que você tem que devorar. Bom, a inimizade aqui é a inimizade da luta contra, da conquista, mas também é claro, uma inimizade da devoração, de que há alguma coisa a ser encontrado ali. Na página 23 eles dizem, não existe para o antropófago esse grande outro que constituiria um fora absoluto e inalcançável. O que existe são pequenos outros, autoridades na relação com esses pequenos outros. Se trata de devorar, de ferir na relação com multiplicidade de existentes. Como na página 21 ele vai dizer, não há fora, mas pequenos foras que determinam e dão minha singularidade. E aqui é interessante pensar nessa transimanência, e aqui é que eu queria chamar a atenção para isso, que às vezes a gente pensa justamente acho que, por exemplo, com clusters, tem a ver com a associação do cluster com mesmo antes da publicação da Sociedade contra o Estado, da associação dele com a empreitada do Elísio Guattari, no Antiédipo, a gente associa isso a uma imanência, né? A ideia de que a gente não tem Estado, porque o Estado seria transcendente. Aqui os outros que aparecem, parece que eles são transcendentes, parece que esse deve ser o sentido da transimanência, a presença desses foras intocáveis, desses outros que partem, né? Então, justamente essa presença é a presença que faz com que o inimigo não seja realmente imanente no sentido de dentro e não fora, mas que seja um inimigo que precisa estar fora para que eu possa também partir, e partir significa ir para o fora, ou de alguma maneira entrar em uma relação com o fora.